Olá, eu sou o presbítero Cleverton da Igreja Logos. Nós vamos voltar com mais uma contação de histórias através da Palavra de Deus. E a gente tem ensinado a você deve usar um filtro toda vez que alguém diz que está trazendo a Palavra de Deus para você. O primeiro filtro é a mensagem que essa pessoa está pregando. Ela está coerente com o que diz as Escrituras? Depois, você aprendeu algo sobre a pessoa de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre Jesus Cristo, depois que essa pessoa terminou de te trazer essa mensagem? Se a resposta para quaisquer dessas perguntas for não, essa mensagem não vem de Deus. Essa mensagem é falsa. E nessa oportunidade, nós pretendemos falar mais sobre esse falso uso do nome de Deus. Essa atitude de usar o nome de Deus em vão, ela é característica. E ela é a base de toda a fonte de saber que ignora ou que é contrária, à revelação da palavra de Deus. Então, elas trazem o nome de Deus em vão porque elas não conhecem, o nome de Deus na palavra de Deus. E se você é falso profeta, falso mestre, se você prega um falso evangelho, pode realmente ser devido à sua ignorância com relação à palavra de Deus. Você não estudou bastante. Às vezes as pessoas veem você como alguém que sabe falar bem e já colocam você na frente de um grupo para falar algo sobre Deus. Isso não deve ser assim. Você vai cair numa armadilha. Então você está às vezes trazendo uma falsa mensagem pela ignorância sua da palavra de Deus. Mas também você pode ser um falso profeta, falso mestre, pregar um falso evangelho devido ao seu orgulho e à sua soberba, por você não querer se submeter à revelação de Deus. Isso acontece, independente se é por ignorância, por soberba, você é indesculpável diante de Deus, porque o que mais a gente vê é Deus se revelando à humanidade e de várias formas. Então nós devemos estar sabendo de Deus aquilo que Ele revela de si. Isso que nós devemos buscar. E Deus tem se revelado à humanidade de várias formas. Então é indesculpável aquela pessoa que quer falar de Deus, que quer trazer uma mensagem de Deus, sem ser o portador, de buscar essa mensagem dentro da palavra de Deus. Seja qual for o caso, você é indesculpável, porque diz a palavra de Deus: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A palavra de Deus diz que Ele está se manifestando ao homem, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então Deus se revela na natureza, Deus se revela através da palavra de Deus, e Deus se revela plenamente através de Jesus Cristo. Você não tem desculpa para usar o nome de Deus em vão. Os falsos, eles falam de Deus, mas nas suas vidas eles não querem Deus. Então, por isso que eles se tornarão falsos e a sua falsidade será revelada. A primeira coisa que os falsos portadores da verdade fazem é que eles ignoram e eles atacam a palavra de Deus com as suas afirmativas. Porque a palavra de Deus ela é uma verdade absoluta, ela não é manipulável. E ela traz à luz ao engano e às trevas de tudo que esses falsos portadores da mensagem eles ensinam. Então eles vão distorcer a palavra de Deus, eles vão trazer mais ignorância da palavra de Deus, porque se eles realmente pregassem a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus traria realmente a evidência do seu engano e das suas trevas. A palavra de Deus ela é assim, desde o princípio, ela não muda. A palavra de Deus foi proferida para criar todas as coisas, e disse Deus, e as coisas foram sendo criadas. A palavra de Deus é poderosa, ela é transformadora, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Diz o salmista no Salmo 119, versículo 160: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio,
e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então Deus é perfeito e a sua palavra é perfeita e ela é verdade absoluta. E quando ele criou o homem através dessa palavra. E tudo que ele falou é para se cumprir na vida do homem se o homem andasse de acordo com essa palavra. Mas a partir do que o homem se afasta de Deus, essa palavra não consegue se cumprir na sua vida. E ao criar o homem, Deus delegou para que o homem cuidasse dessa criação que ele fez, né, pela mesma palavra dele. E essa criação, né, de Deus, ela foi colocada na disponibilidade do homem. E Deus delegou a autoridade dele para o homem. Isso está escrito na sua palavra. Então o homem é responsável quando ele não anda de acordo com a palavra de Deus. E ele leva a criação, né, a um estado de caos e de destruição. Porque só a palavra de Deus pode trazer vida, pode trazer renovação. E o homem andando fora da palavra de Deus, ele não tem como exercer essa autoridade lhe dada e trazer à criação essa vida que vem da palavra de Deus. Pois segundo o seu querer, o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Assim, a humanidade, ela foi criada para viver dependente da palavra de Deus. Então, essa é a relação da nossa vida. A vida em nós é dependente da palavra de Deus. E assim, essa humanidade permaneceria no propósito de Deus, na verdade revelada de Deus, e assim ela se tornaria semelhante ao seu Criador. Esse é o processo através da palavra de Deus, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nós devemos nos transformar em imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus deixa mais claro isso com relação à palavra de Deus. Ele santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a santidade que Deus espera de nós é realmente transformada, é imputada, é gerada em nós através da palavra de Deus em nós. Sabendo disso, que existe esse poder da palavra de Deus disponibilizado para o homem, né, na sua transformação, né, na sua santificação, né, Satanás, ele tem um objetivo, uma estratégia de atacar na mente do homem a credibilidade com relação a essa palavra. Daí tantas falsas mensagens. É para atacar na mente do homem, no entendimento do homem, a credibilidade da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus conduz o homem para a luz, logo, se Satanás plantar dúvida e engano na mente dele com relação à palavra de Deus, né, o que vai cercar o homem são trevas. Se a palavra de Deus conduz o homem para o alto, para se tornar semelhante ao seu Criador, as demais fontes de saber ao redor dele, né, sem essa palavra de Deus, né, vai aprisionar o homem aqui nessa terra. A serpente usou essa estratégia, né? Ela colocou dúvida no coração de Eva com relação à razoabilidade, né, e à autoridade da palavra de Deus. A serpente falou de uma determinada forma, como se o mandamento de Deus não fosse coerente. É assim que Deus disse: não comerás de todas as frutas do jardim. Era incoerente uma pergunta dessa, e não foi isso que Deus tinha falado. Então Satanás estava plantando uma dúvida com relação ao que Deus tinha falado. Ora, ele também fala que se Deus não iria fazer aquilo que ele determinou na sua palavra. Se Deus disse para Adão e Eva que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Mas Satanás disse: certamente vocês não vão morrer. Então essa é a distorção, esse é o ataque, né, à credibilidade da palavra de Deus. Daí também pode dizer que ele disse: se vocês não precisam de Deus para adquirir o conhecimento necessário e para evoluírem. Isso tudo está incutido na dúvida e no engano, né, que Satanás plantou no coração de Adão e Eva, né, para minar a credibilidade da palavra de Deus, aquela palavra que é criadora, que é transformadora, que é viva e eficaz. Então, uma vez que a humanidade, né, ela aceitou essa mentira no seu coração, né, ela foi cercada de trevas de um sistema sem Deus, porque Deus não vai participar disso. Deus vela pela sua palavra. E se não há a presença de Deus, só vai haver trevas, só vai haver mentiras e só vai haver falsidade.
E pior que quando o homem está afastado de Deus, ele tem uma carência espiritual, né? A tal ponto que ele faz ele próprio criar outros deuses, falsos deuses. A Bíblia fala sobre isso em Romanos 1, versículos 21 a 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não obedeceram a tua palavra como a verdade, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato nas trevas, inculcando-se por sábios, achando que sabiam muito, que não precisavam de Deus, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Essa carência espiritual sem Deus faz com que o homem crie os seus próprios deuses, os seus deuses falsos. Satanás, presta atenção, ele não pediu para que Adão e Eva o adorassem. A estratégia dele não foi essa. Pelo contrário, ele induziu Adão e Eva a crer na palavra dele, da serpente, e não na palavra de Deus, e de que eles podiam viver sem Deus. Então essa é a estratégia de Satanás. Mas o que ele queria atingir, né, com esse engano, com essa dúvida? Ele queria dizer que, na verdade, né, para enganar o homem, ele queria mostrar que o homem podia se tornar Deus de si próprio. E foi isso que Satanás pensou quando ele pecou. Ele quis se assentar no lugar de Deus, ele quis ser igual a Deus. E esse é o princípio de todos os pecados da humanidade também. O homem se coloca no lugar de Deus na sua vida. Deus não é mais o Senhor do seu coração, o Senhor da sua vida. Agora o homem toma as decisões. Então ele se tornou um Deus para si próprio. Essa é a estratégia de Satanás ali no jardim e até hoje, né, com filosofias, com saberes humanos, com rudimentos desse mundo. Então todo o sistema construído humanamente, seja filosófico, científico, de crença, cultural, em relação à palavra de Deus, esse sistema é falso. Quando os homens falarem algo de Deus para você, sem comprovar isso que eles estão falando na palavra de Deus, esses homens são falsos mensageiros. Porque Deus teve o cuidado de revelar-se. Deus revelou-os para a humanidade, para que o homem pudesse ser guiado somente por Ele. Deus não exige que você conheça os mistérios de Deus. Se alguém chega para você, eu vou te revelar os mistérios de Deus, essa pessoa pode ser que é falsa. Deus não exige isso de você. Deus não exige que você conheça os mistérios dele, mas você vai ser cobrado daquilo que já está revelado dele na sua palavra, na natureza e na pessoa de Jesus Cristo. Você vai ser cobrado disso. As coisas encobertas, mistérios de Deus, pertencem ao Senhor, pertencem a Ele. Porém, as reveladas, aquelas que são reveladas na natureza, na palavra e em Jesus Cristo, né, nos pertencem, quer dizer, nós devemos fazer uso delas. A nós e a nossos filhos, nós devemos ensinar elas, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, se você está vendo alguém querendo ensinar os mistérios de Deus, essa pessoa é falsa, porque Deus não colocou a sua palavra para revelar mistérios. A sua palavra é para nos levar à sua presença claramente, né, tomando o nosso raciocínio, nos fazendo compreender, né, a sua vontade. Então, se alguém quer ensinar mistérios de Deus para você, pode taxar de falso. Mas todo esse desvio da verdade, ele não pode ser imputado só a esses falsos mensageiros, e muito menos só a Satanás. Sabe que o estado mais natural do homem na atualidade é o estado de incredulidade. E essa incredulidade, né, ele não pode imputar para outro, ela pertence a ele. Então, a responsabilidade de todo desvio da verdade, né, também pertence a você. Você é culpado por deixar coisas caírem no seu coração, né, trazer convicções para vocês que não estão escritas na palavra de Deus. Você vai ser cobrado disso. Esse homem só quer viver, sabe, daquela forma de eu vivo de acordo com o que eu acho isso, eu acho aquilo.
Não, o que eu penso é isso, o que eu penso é aquilo. Você quer saber? Eu sinto assim. Então esse homem vive nessa dimensão dele próprio. Então a culpa não é somente dos falsos mensageiros, nem de Satanás. A culpa é desse homem que vive em volta do seu próprio coração, em volta do seu próprio conhecimento. Ele não quer adquirir o conhecimento de Deus. E você, baseado no que você já ouviu até aqui, né, dessa suprema autoridade da palavra de Deus que deve ter sobre você, você ainda vai se deixar levar por convicções que foram formadas no seu coração sem a palavra de Deus? Você quer correr esse risco? Quando você toma decisões baseadas no que você acha, no que você pensa e no que você sente, na verdade você não está desconsiderando a vontade de Deus? Então, o problema não está somente fora de você. O problema está dentro de você, principalmente. Na verdade, você está voltando à mesma condição de Adão e Eva, né? Que eles desprezaram a palavra de Deus. Não ouça o seu coração. Diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nem você conhece o seu próprio coração e ele está te enganando. Só Deus conhece o seu coração e ele diz para você não confiar nele. Só a palavra de Deus pode nos trazer de volta ao caminho da verdade. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só a palavra de Deus pode te trazer de volta para o caminho da verdade, tirar você desse caminho de engano. Então você tem que tomar uma decisão. Para de ficar achando que você é tão bom que pode chegar até Deus do seu próprio jeito. Você não vai. Tem que ser pela palavra de Deus. Você precisa fazer isso andando de acordo com o que a própria palavra de Deus te direciona. O resto é falso para a sua vida. O resto não vai te levar para a presença de Deus. Tome cuidado com as vozes que você ouve pelo caminho. Você precisa conhecer a vida e o testemunho dessas pessoas que ficam trazendo a mensagem para você. Você conhece? Não. Então como é que você digita seu amém e acredita piamente naquilo? Você tem que correr lá na palavra de Deus. Você tem que buscar pessoas que amam a palavra de Deus e andam de acordo com ela. Se essas pessoas não forem totalmente dependentes de Deus, né, elas na verdade não estão aptas a ensinar nada de Deus. Se você não conhecer o testemunho dela, você está recebendo uma mentira a respeito de Deus. Você está aprendendo, né, a usar o nome de Deus em vão. Não se aprisione, né, com essas mentiras. Tome cuidado em ficar ouvindo a voz do seu próprio coração. Na verdade, né, a voz do seu coração é o seu ego. Ele se entronizou no seu coração como um Deus. Se você quer andar com Deus, você precisa crer no que foi revelado dele nas Escrituras. E somente obedecendo aquilo que foi revelado, Deus vai ser o único e verdadeiro Senhor na sua vida. E isso é tudo que você realmente precisa. Que Deus seja o único e verdadeiro Senhor na sua vida. E Ele vai cuidar de você. Cuidado com a falsidade. Cuidado com os falsos portadores da revelação de Deus. Cuidado com o seu próprio coração. Amém? Se essa mensagem caiu no seu coração, né, deixe-nos caminhar com você em direção a Deus. Chame-nos para a sua companhia, né? Participe conosco. Entre em contato conosco através do WhatsApp, né, do e-mail que está debaixo dessa mensagem. Você pode compartilhar essa mensagem para quem você quiser. Ela é pública. Deixe o seu joinha se você gostou da mensagem, né? Inscreva-se no canal. Amém?